A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje queremos gravar uma aula, onde nós estaremos falando sobre o discípulo e a tentação. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico, dessa lição está em Tiago 1:13, que diz: ninguém sendo tentado, diga Deus sou tentado. De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago 1:13. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução, ela nos diz o seguinte. Por intermédio da tentação, o pecado entrou no mundo. Ele não procede de Deus, mas é permitida por ele, até o ponto que você possa suportá-la. Para provar o seu grau de obediência e amor à sua palavra, veja o que nos diz Tiago. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, aleluia, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1:12. Glórias a Deus. Mas, afinal de contas, o que é tentação? São pensamentos que invadem a mente humana e tentam seduzi-la para a prática do mal, que contraria a vontade de Deus e, portanto, é de procedência maligna. Ela não se constitui em pecado se não for consumada. Às vezes surge algo vantajoso, ou seja, uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, E neste momento você deve examiná-la e constatar que, se ceder àquela vontade, será o único prejudicado. Por isso Jesus recomendou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:42. O próprio Filho de Deus, foi o mais tentado de todos os homens, mas venceu a todas, porque sempre viveu em jejum e oração. Após ser batizado nas águas do Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para um período de preparação antes de iniciar o seu ministério terreno. Depois de 40 dias sem comer, o diabo apareceu e propôs-lhe que transformasse pedras em pães. Cristo respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Por mais 2 vezes, nesta ocasião, Satanás empenhou-se para que Cristo cedesse à tentação proposta, mas não conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se vigiarmos e oramos, estamos preparados para, como o Salvador, para vencer a todas as investidas do inimigo. Então, meus irmãos, nós observamos aqui na introdução que a tentação ela começa por pensamentos, por oportunidades que surgem, E essas tentações, na verdade, são investidas do inimigo, nos bombardeando
para tentar nos tirar, para tentar nos desviar do caminho do Senhor. E o inimigo, ele usa as pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. São pessoas que muitas vezes até podem estar dentro da igreja, mas que não vivem um verdadeiro evangelho, que não vive verdadeiramente conforme a palavra de Deus. Não é um homem, não é uma mulher que tem um comportamento, né, que justifique a sua fé. Glórias a Deus. Então, o inimigo, ele usa pessoas que dão lugar à tentação, que abrem espaço, né? Pedro, ele disse que deveríamos ser sóbrios, sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, meus irmãos, o inimigo, ele está esperando uma oportunidade para desviar você do caminho de Deus. Eu conversava hoje com um irmão e ele me dizia que o inimigo, ele não está buscando as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo já são dele, mas ele está buscando aqueles que são de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos de Deus, meus queridos. E se somos de Deus, devemos estar atentos, né? Devemos estar ligados com o céu. O crente, ele só não cede à tentação se ele estiver ligado com o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele está desligado de Deus, ele facilmente cede à tentação, cede às investidas de Satanás. Jesus nos advertiu que deveríamos vigiar e orar, né? Para que não entrássemos em tentação. Porque ele diz aqui que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele fala a respeito de uma luta, de uma guerra espiritual que existe dentro de nós, né? Existe uma luta, existe uma guerra dentro de nós, meus irmãos. A luta da carne contra o espírito. O espírito que busca as coisas de Deus, que almeja as coisas do céu, porém a carne que almeja as coisas terrenas. Nós queremos, a carne, ela quer se deleitar, né? Ela quer fazer tudo o que ela deseja, né? E consequentemente, dando lugar à carne, estaremos dando lugar, né? Abrindo espaço para o inimigo de nossas almas, Satanás. Então nós precisamos orar e vigiar, né? Jejum e oração. O jejum, ele enfraquece a carne, né? Ele queima a carne, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o crente precisa estar realmente firmado na palavra. Ele deve estar ligado com o céu, para que o inimigo não venha se aproveitar, né, da sua fraqueza, das suas falhas, né? O primeiro tópico, né? Agentes da tentação. Nós vamos ver agora os agentes da tentação, né? Os agentes da tentação são os meios pelos quais o cristão é seduzido, né, para pecar contra Deus. Eles atuam com uma força ativa, né? Como uma força ativa que tenta lhe afastar de Deus pela prática do pecado. Por seu intermédio, os crentes aprendem, aleluia, a ser pacientes, caso não permitam que estes poderes os dominem. Mas Jesus nos garante a vitória, porque ele sempre foi vencedor e nos afirma: tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ele diz lá no capítulo 16, e o verso 33,
para falar mais precisamente o verso completo, ele diz, né? Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, né? Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, né? Então, se ele teve aflições e venceu o mundo, nós também vamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também vamos, com certeza, aleluia, ser vencedores em Cristo Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se estivermos em Cristo, meus irmãos, nós não falharemos. Se estivermos em Cristo, meus irmãos, nós não abriremos espaço para o inimigo penetrar. Se estivermos em Cristo, meus irmãos, nós estamos fortalecidos. Nós estamos, aleluia, firmes. Nós estamos sobre a rocha. A casa que está firmada na rocha, ela não se abala com as tempestades. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, que possamos vencer em Cristo Jesus, que possamos estar ligados com Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro subtópico, né? É o primeiro agente, né? Louvado seja o nome do Senhor, da tentação, é o diabo. Esse é o primeiro agente, né? Lucifer. E Lucifer, meus irmãos, era o ser celestial, né? De maior projeção entre os anjos, criado por Deus, né? Desejoso de tornar-se o seu criador, né? Formou um bem equipado exército angelical e marchou contra o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Derrotado, foi destituído de sua glória, e de anjo de luz, o significado de seu antigo nome transformou-se em príncipe das trevas, e foi expulso da presença de seu Senhor. Indignado, declarou-se o maior inimigo de Deus e passou a ser chamado do Satanás, que significa ser chamado Satanás, que significa adversário. Consumido pela inveja, o diabo arquitetou um plano para derrubar o homem. O ser criado à imagem e semelhança de Deus usou a serpente, né, um dos animais que habitavam no jardim do Éden, e através da tentação conduziu Adão e Eva e seus descendentes à condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, glórias a Deus. Gênesis, capítulo de número, perdão, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo de número 5 e 8, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos diz o seguinte, né? Aquele versículo que eu já citei, né? Sede sóbrios, né? O diabo, vosso adversário, né? Ele anda em derredor, né? Rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, esse é o primeiro agente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Satanás, ele foi um anjo de luz, né? Ele era o profeta Ezequiel diz, tu que andas, né, sobre as pedras esfogueadas, né? Quer dizer, ele estava lá, era o regente do céu, né? Era o querubim ungido, né? Era um anjo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E esse anjo se tornou um grande adversário, né? Não de Deus, porque Deus não tem
ninguém que possa com ele, não tem, porque foi ele quem criou todas as coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E esse inimigo, na verdade, tornou-se inimigo nosso, né? Porque por inveja, né? Ele vendo que Deus havia colocado o homem, né, em seu lugar, havia colocado o homem agora como o regente, o dono, né, o mordomo, digo, da terra. Ele, não ficando satisfeito, então pensou consigo em destruir a obra-prima de Deus, lançando o pecado na vida do homem, porque assim como ele pecou, né, ele, louvado seja Deus, também lançou esse mal sobre a vida do homem, e através do pecado, a Bíblia diz, né, que o pecado, após entrar no mundo, a morte passou a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, o primeiro agente, né, o primeiro agente da tentação é o diabo. O segundo agente da tentação, meus irmãos, é o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, ele é o primeiro agente, ele é quem é o mentor de todo mal, ele é quem age, né, em toda maldade no mundo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o segundo agente é o mundo, né? Louvado seja Deus. O apóstolo João escreveu, né, o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, né? Louvado seja o nome do Senhor. 1 João 5,19. Então o mundo está no maligno, né? O mundo está operando aí, né, sob o comando do mal, até porque o Senhor Jesus disse que o príncipe deste mundo, né, que nada tem nele, né, estava dominando o mundo. Ele domina sobre todas as coisas, menos sobre a igreja, né? Ele domina, mas até um certo ponto, porque na verdade todas as coisas estão no controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A expressão final deste versículo diz que todo mundo está no maligno. Isso significa que Satanás, ao ser expulso do céu, meus irmãos, ele estabeleceu sua morada nos ares, né? De onde comanda as ações dos demônios entre os homens. Então, a fertilidade, né, da mente humana, irrigada pela maldade satânica, né, tem criado meios que chamamos de mundanismo, os quais conduzem a humanidade à perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tito, né, capítulo de número 2 e o versículo de número 12, a palavra do Senhor nos diz assim: glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o crente, meus irmãos, ele tem que resistir ao pecado, né? Aqui depois, ele diz aqui depois desse versículo, ele diz: responda primeiro, quais as concupiscências o crente deve renunciar? O que é concupiscência, meus irmãos? Concupiscências são desejos exagerados, são desejos que estão muitas vezes acima da vontade do homem, que domina o homem. É o pecado que domina o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as concupiscências, né, as concupiscências na vida de um crente pode levar ele à ruína, né? Quando ele dá lugar ao inimigo, né, o pecado domina sobre ele, né? O pecado age sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Como crente deve viver neste presente século, né? A segunda pergunta, veja só, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, né, o crente deve renunciar, né? A primeira pergunta diz que nós devemos, ele ensinando-nos a renunciar, né, as impiedades e as concupiscências, né?
deste século. Se você não renunciar às coisas do mundo, se você não renunciar ao seu próprio desejo, à sua própria vontade, essa concupiscência pode dominar sobre a sua vida e lhe levar à ruína espiritual, ao desvio espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas dizem, mas eu vou fazer só essa vez, mas depois eu não faço mais. Não é verdade. Isso é um laço do diabo, viu, meu irmão, minha irmã? Isso é um laço de Satanás. Ele está querendo, na verdade, te pegar. Depois de você cair no laço, você não consegue se desvencilhar mais dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, vigia, tenha cuidado, né, nessa tentação. E o segundo, né, louvado seja Deus, ele diz, o crente deve viver neste presente século. Como devemos viver neste presente século? Aqui a palavra do Senhor diz que nós devemos viver sóbria e justa e piamente. Louvado seja o nome do Senhor. Com a queda do homem, né, através da tentação do jardim do Éden, a natureza humana ficou sujeita ao pecado. Por si só, o ser humano não é capaz de vencer as muitas tentações que atacam no decorrer de sua vida terrena. A semelhança de um vírus que se prolifera rapidamente quando encontra o local apropriado. A tendência, aleluia, para o pecado está impregnada em todo o seu ser, só mediante o sepultamento, louvado seja o nome do Senhor, do velho homem, né, conseguimos restabelecer a natureza decaída, através do novo nascimento. Assim a força que dominava não são destruídas e você passa a viver em novidade de vida. Quando você está em Cristo, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, quando você se arrepende de seus pecados, quando você busca viver uma vida próximo de Jesus, né, em comunhão com Jesus, você vai tendo força para renunciar ao pecado. Você vai tendo força, você vai recebendo força de Deus para não ficar subjugado pelo pecado. E assim você resiste e vive uma vida de obediência à palavra de Deus. Vive uma vida não mais no mundanismo, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque o mundo, ele tem o seu sistema que carrega o homem para a destruição, porque está dominado pelo inimigo. Mas a igreja do Senhor, ela está debaixo da graça de Deus, ela está nos lugares celestiais com Cristo, ela não pode ser tocada. A Bíblia, o Senhor Jesus disse que o inimigo não pode nos tocar, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Terceiro, meus irmãos, a carne, né? Louvado seja Deus. A sensualidade manifesta-se através da carne. Ela declara guerra ao espírito que deseja agradar a Deus e sempre é vencedora. Só, aleluia, conseguimos vencê-la através da mortificação, alcançada por intermédio da oração, da consagração e do jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Se a carne não estiver subjugada ao Espírito por intermédio, aleluia, da oração, da consagração e do jejum, louvado seja o nome do Senhor, nós não conseguiremos subjugá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso precisamos ter uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de obediência à palavra de Deus. Como disse o capítulo 1 dos Salmos, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, jamais o crente, ele vencerá, louvado seja Deus, jamais ele vencerá o pecado, jamais ele vencerá as tentações, pois ela atua
como um veículo que conduz o crente à prática do pecado. E se o crente não tiver uma vida consagrada, não tiver uma vida de oração, de jejum, ele vai estar sempre dominado pelo mal e assim enganado permanece no caminho da perdição. Acha que até está indo para o céu, mas não é verdade. É preciso que o crente, aleluia, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. É preciso que o crente ande segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. E 15. A palavra do Senhor nos diz assim: glórias a Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, a dar a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós, cada um, meus irmãos, ele é tentado, né? Louvado seja o nome do Senhor, e atraído e engodado, né, pela sua própria concupiscência, né? Ou seja, pelo seu próprio desejo exagerado. Às vezes sabe que está pecando, sabe que está fazendo errado, mas o pecado está dominando sobre a pessoa e a pessoa pratica aquele mal e, consequentemente, há ali uma consequência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Depois de havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sepultarmos o velho homem, a resistirmos às tentações do diabo, a resistirmos às tentações do mundo, a resistirmos às tentações da nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a tentação se manifesta através do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, meus irmãos, louvado seja Deus. Segundo tópico, né? Primeiro tópico do segundo tópico diz: do corpo, o homem possui necessidades básicas e por intermédio dos instintos de sobrevivência, ele procura satisfazê-la. Até aí tudo bem, não há nada de anormal nisso. No entanto, o corpo se torna um dos principais veículos para a consumação da tentação, por causa do desejo desenfreado que domina em consequência do pecado. Agora o seu corpo é santo, e o que você faz por intermédio dele constitui para a sua santificação. O sexo no casamento, a alimentação, a água, o nosso trabalho, etc., é de grande valia para a sua existência. Tem, portanto, a aprovação divina. Não faça como o irmão mais velho de Jacó, Esaú, que por causa da fome rejeitou a sua primogenitura e trocou por um prato de lentilha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, tem certas coisas que nós temos necessidade, mas nós precisamos fazer tudo conforme a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar embasados, né? Arraigados nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a bússola, meus irmãos. Nós temos a luz para iluminar o nosso caminho, para iluminar como devemos praticar, como devemos viver. Louvado seja o nome do Senhor. O homem não pode trocar de forma nenhuma a sua salvação por nada. Louvado seja o nome do Senhor. Como ele diz aqui, cita o exemplo, né? Louvado seja o nome do Senhor, de Esaú, né? Irmão ali de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Disse, ele estava vindo, né, com fome, né? Seu irmão estava ali guisando ali
lentilhas, né? E quando ele vinha com fome, ele pediu comer a seu irmão. Seu irmão disse a ele: eu troco por a sua primogenitura. E esse homem estava com fome, e porque estava com fome, ele não se lembrou que a sua primogenitura era a bênção de Deus sobre a sua vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes o crente, ele pode, muitas vezes por estar desejoso de algo, estar necessitado de algo, ele, por causa disso, querer satisfazer os seus desejos, né? Os desejos de seu corpo, de sua carne, e consequentemente, né, assim ele pecar e perder, né, a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo, portanto, meus irmãos, ele foi o instrumento eficaz para tomar, né, do filho mais velho de Isaac o direito da bênção patriarcal, né? Ele seria o primogênito, aquele que receberia a bênção depois de Isaac, né? Porque nós sabemos que os patriarcas, né, naquele tempo, eles abençoavam o filho, né, primogênito. Louvado seja o nome do Senhor. E essa bênção o tornava o patriarca, né? Louvado seja o nome do Senhor. O tornava abençoado pelo seu pai e também por Deus. Então seria, se ele não tivesse trocado, seria, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú, em vez de o Deus de Jacó. Mas tornou-se o Deus de Jacó, porque ele não valorizou a sua salvação, ele não valorizou a sua bênção. Nós devemos valorizar a nossa bênção, nós devemos valorizar aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos trocar a nossa salvação por nada. Nós devemos fazer a vontade de Deus e ser fiéis ao Senhor e não trocarmos por nada, louvado seja o nome de Jesus, a nossa bênção, porque ela vem de Deus para nós. Segundo, meus irmãos, aleluia, da alma, né? Louvado seja Deus. A tentação, ela se manifesta através da alma, né? Primeiro, ela se manifesta aqui através do corpo, e agora ela se manifesta também através da alma, né? Sabemos que a alma se manifesta com o mundo exterior, ela se manifesta, ela se comunica através do mundo exterior, através dos sentidos. Ela também precisa ser levada pela palavra de Deus para alcançar a autêntica purificação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever sua segunda carta, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, ele nos diz ali, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele nos diz, glórias a Deus, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos cuidar da nossa alma, nós precisamos cuidar da nossa salvação. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios e demonstrou a sua preocupação, louvado seja o nome do Senhor, com aquela igreja, para que não se apartassem do Deus vivo. Nós não podemos nos apartar de Deus, nós temos que servir a Deus de corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos servir a Deus pela metade, temos que servir a Deus completo, nos entregar completo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, do Espírito. O Espírito e a alma são inseparáveis e se constitui o homem interior. Se este, aleluia, ser não é convertido, os dois elementos que compõem
contribui para a consumação do pecado através do corpo, por isso é necessário que a atuação do Espírito Santo na limpeza do coração humano, conforme lemos Tito 3:5, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, de renovo espiritual. Quando aceitamos a Jesus, nós somos renovados, nós somos transformados, nós somos mudados. Aquele velho homem, aquela velha mulher que vivia segundo o mundo, segundo os prazeres do mundo, já não existe mais, ele está morto. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Por quê? Porque agora vive um novo homem, agora vive um novo crente, uma nova crente. Louvado seja o nome do Senhor, que não dá mais lugar aos desejos desse mundo, aos prazeres deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, é importante, glórias a Deus, que nós venhamos ter uma vida verdadeiramente transformada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 diz: louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Conclui-se então, meus irmãos, que o Espírito Santo, através da mensagem bíblica, renova o homem interior, né? A alma e também o espírito. O corpo, ele está é o nosso envelope, né? Onde está a alma e o espírito, né? Mas a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Ela conhece o seu pensamento, os seus desejos. Não adianta o crente viver, louvado seja o nome do Senhor, em uma vida só aparente. Nós precisamos viver e ter uma vida verdadeiramente na obediência à palavra de Deus. Nós devemos falar e devemos praticar. Nós devemos falar e nós devemos viver a verdade das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, meus irmãos, como vencer as tentações? Primeiro subtópico do terceiro ponto, resistindo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o diabo é o mentor da primeira tentação no Jardim do Éden, ocasião em que os nossos primeiros pais acreditaram nas palavras dele, aleluia, e foram destituídos da glória de Deus. Hoje, com a ajuda do Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor, e o revestimento de poder, nós temos de resistir, louvado seja Deus, nós temos de resistir às astutas ciladas de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor, que investe contra nós para nos derrubar, né? Tiago, no capítulo de número 4, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Capítulo de número 4, Tiago nos diz o versículo 7, ele nos declara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só mediante a sujeição, meus irmãos, à vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia,
é que conseguimos vencer o inimigo no seu intento de nos destruir. Esta vitória, meus irmãos, ela é alcançada através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica, através da consagração, através da comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos resistir ao diabo, nós não podemos ceder às tentações. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, fugindo, né? Glórias a Deus. Essa é a segunda forma de resistir. Louvado seja o nome do Senhor. É de vencer as tentações. Louvado seja Deus, fugindo. Há um ditado popular que declara: mente vazia é oficina de Satanás. Estamos sempre ocupados na realização de coisa boa. Devemos estar ocupados na realização da obra, na realização das coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que o diabo não se aproveite da situação. Louvado seja o nome do Senhor. E nos induza à tentação. Não é covardia nossa. Aleluia. Parte, né, de nossa parte fugir, né, de oportunidades de pecarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a história de José. José, quando estava ali a ponto de cair, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que a mulher de Potifar, tentando seduzir a ele a se deitar com ela, mas José, ele fugiu. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia que se ele permanecesse ali, ele poderia cair, mas Deus lhe deu ali o temor e ele fugiu para não pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para não praticar o ato e assim perder a bênção, perder, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Deus tinha para a vida dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tinha uma promessa para José, Deus tinha uma bênção na vida de José, mas essa bênção, meus irmãos, ela dependia da sua obediência, do seu comprometimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que devemos fugir da aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Sublime a expressão correta. Fugir da tentação. Aleluia. É covardia ou prudência, fraqueza ou fortaleza, vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quanto ao diabo, a ordem é resistir, e quanto à tentação, é fugir. Muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Reavaliando-se. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico, né? Louvado seja Deus, que diz: a cada dia que se passa em nossa vida devemos fazer uma introspecção para constatarmos qual o grau do nosso crescimento espiritual. Se há algo nos impede de sermos, aleluia, mais santo hoje do que fomos ontem. E o mesmo é o momento propício, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, de mudarmos de atitude, a fim de que nossa santificação seja uma constante até o fim de nossa jornada aqui na terra. A Bíblia nos recomenda em Apocalipse capítulo 22 e versículo 11: quem é santo seja santificado ainda mais, né? Então devemos ser cada vez mais santos. Quem for santo, se santifique mais. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos esqueçamos de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se porventura a tentação conseguir vencê-lo, não se desespere. Confesse a sua falta a Jesus. Peça-lhe perdão e amadureça para que possa suplantá-la na próxima vez que, aleluia, ela se apresentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos gratos a Deus por esta lição e que Deus venha lhe abençoar cada dia mais. O discipulado diz: um velho ditado afirma: há males que vêm para o bem,
A tentação é um deles. Se ele vier, não se desespere. Aproveite para orar mais, para jejuar mais e para ler a Bíblia. Você é um vencedor. Jesus, aleluia, foi o mais tentado de todos os homens e jamais foi derrotado. Entregue completamente a sua vida nas mãos de Deus. Seja vitorioso em todas as situações difíceis de sua vida. Não se esqueça que a tentação só se caracteriza em pecado quando você cede à sua vontade. Por isso, é conveniente fugir sempre que possamos objetos e lugares que nos conduzem à tentação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e assim encerramos essa terceira lição em nome de Jesus. Amém.